Rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra você ficar super bem informado. Então você que tá chegando, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem jogo, tá? Agora é campeonato estadual, o Rogério Ceni já tem na mente uma equipe que vai entrar em campo, né, nessa próxima rodada do campeonato estadual. O Bahia já está classificado, é a melhor equipe do campeonato estadual, e o foco total, né, além do campeonato brasileiro, evidentemente, é no segundo jogo da Libertadores da América, só que é uma vantagem, aliás, não existe vantagem, né, é uma vantagem curta da equipe chilena que o Bahia vai ter que reverter em casa. Vamos falar desse jogo, e zagueiro pode não ir para o Botafogo, e surge como uma grande possibilidade aí para o Bahia, que quase fechou com esse jogador no ano passado, e eu considero ele um zagueiraço, cara. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Mais uma vez eu peço aí para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, para você ajudar demais a gente, ajudar muito o nosso crescimento, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui rapidamente sobre o Bahia no campeonato estadual, tá? O Bahia tem uma escalação provável para essa próxima partida contra o Atlético. Tem uma provável escalação, tem algumas dúvidas, alguns desfalques. Enfim, tá aí nesse último treino que aconteceu na tarde de sexta-feira, né? Ontem, mas conhecido aí como ontem, o Bahia encerrou a preparação para poder enfrentar a equipe do Atlético. O trabalho foi o único da equipe sob o comando do técnico Rogério Ceni, que vai manter a estratégia de escalar um time alternativo no campeonato estadual, enquanto preserva aí os titulares para as outras competições. Além, né, dos jogadores que devem ser preservados, o Rogério Ceni não conta com Juan Pablo, Michel Araújo, David Duarte e Canu, todos entregues ao departamento médico tricolor. Uma provável escalação do Bahia tem João Paulo, Gilberto, Fred, Luiz Gustavo, Iago Borducci, J. Eric, Rodrigo Nestor, Sanabria, Eric Pulga e Everaldo, podendo entrar o Del no lugar do Everaldo. Tá? O Atlético de Alagoinhas e Bahia vão medir forças a partir das 20 horas, horário de Brasília de hoje, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O tricolor já tem a liderança da primeira fase garantida, mas pode alcançar um recorde de pontos no atual formato do campeonato estadual se vencer o Carcará na última rodada. Tá? Então, já está classificado, não tem problema nenhum, né? O Bahia vai chegar aí, enfim, na próxima fase. É o favorito, evidentemente, a ser campeão aí do campeonato estadual, mas mais uma vez eu falo, né? O foco do Bahia tem que ser lá em cima, o foco do Bahia tem que ser lá no alto. E para você chegar lá no alto, para você chegar lá em cima, é necessário que você tenha bons jogadores e que você pense pelo menos em bons reforços. Por isso que eu venho batendo na tecla constantemente de que o Bahia tem que se reforçar tanto para o ataque, tanto para o meio e também para a defesa. Na minha concepção, o setor defensivo do Bahia é um setor que eu não considero confiável, tá? Não considero mesmo confiável o setor defensivo do tricolor. Sendo assim, meus amigos, ó, tá na tela aí, o Racing e Botafogo estão negociando com o de César. Lembra dele, o de César? Ele por muito pouco, não foi jogador do Bahia. Faltou detalhes para ele ser jogador do Bahia, meus amigos. E aí tem um impasse envolvendo Racing e Botafogo, e aí o Botafogo acabou se afastando, cara. Se afastando desse atleta, tá? Porque o Racing quer uma venda em definitivo do jogador que tem apenas 24 anos. Tá aí a notícia, ó. Botafogo recuou no interesse do zagueiro Marco de César e do Racing. Os cariocas propuseram um empréstimo com opção de compra. No entanto, os argentinos sinalizaram o desejo de uma transferência em definitivo. O empréstimo com opção de compra giraria em torno de 4 milhões, cerca de 21 milhões na cotação atual. 4 milhões de euros, de dólares, né? O Racing deseja 6,5 milhões de dólares, cerca de 33 milhões. Esse modelo de negócio fez o Botafogo esfriar o interesse. No momento, a chance de o clube carioca fazer uma nova proposta é muito pequena. Tá aí o de César, um bom jogador jovem do Racing, e como eu disse anteriormente, ele por muito pouco estava muito apalavrado aí com o Bahia e não veio por detalhes, tá? E o Santos também tem interesse em contar com esse atleta. De César foi oferecido ao Santos, mas a negociação ficou complicada pela exigência do Racing de receber à vista 80% do valor da negociação. Tá bom? E o Santos queria, pelo menos, a intenção, né, do clube argentino era de receber entre 80% a 50%, e o Santos queria parcelar. Nos bastidores, o discurso é que o clube argentino não teve boas experiências em recentes negociações com o futebol brasileiro. O Racing acusa o Grêmio de não ter pago o Nardoni, né? O Botafogo tem no radar a contratação de 2 zagueiros para essa janela, um para cada lado, né? No elenco, ó, Barbosa, Bastos e Ítalo, né? E como o Anselmi utiliza um esquema de 3 zagueiros, Matheus Ponte, Nilton e Vitinho já foram utilizados na posição. Cara, esse jogador, ele é um baita jogador, tem 24 anos. Eu considero ele que seria uma baita contratação para o Botafogo, baita contratação. Cara, ele é um jogadoraço. Eu acho que se o Bahia efetivamente ele fizesse uma proposta por esse jogador,
eu acho que o Bahia teria uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, sem brincadeira nenhuma. Imagina uma dupla de Di César com Ramos Mingo, meus amigos. Uma dupla de Di César com Ramos Mingo. Sei que o Bahia hoje tem algumas peças, tem o próprio David Duarte, tem o Canu, tem o Gabriel Xavier, são jogadores que, na minha concepção, não passam a devida confiança, tá? Não passam a devida confiança. Só para você ter uma ideia, eu vou botar na tela aí a carreira do Di César, ó. Tá aí, ó. 24 anos, nascido em Mendoza, 1,86 m, teve algumas convocações para a seleção, né? Tá valendo a compra, 6 milhões de euros a compra, tá bom? Tá aí, ó, a estatística aí do jogador. Ele nasceu dia 30 de janeiro, então fez 24 anos agora, tá? Argentino, enfim, no Racing tem contrato até o final de 2027, sendo que lá no Racing tá com muito problema financeiro, eles estão se desfazendo de alguns atletas e tem bons jogadores lá. Ele iniciou a carreira no Argentino Júnior e foi comprado aí pelo Racing por 3,5 milhões. Aliás, acabou chegando a custo zero, tá aqui, ó. Acabou chegando a custo zero lá na equipe do Racing e eu vejo que seria uma boa pedida para a equipe do Bahia, tá? Aqui para mim tá decepcionante em relação ao mercado de transferências. Existia uma expectativa de que essa janela do início do ano aí para o Bahia fosse uma janela mais forte, mais incisiva, mas isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. O Bahia tem feito uma janela bem abaixo daquilo que se esperava. O Bahia tem feito uma janela, eu não vou dizer pífia, né? Mas porque acertou com o Lerro Feliz, né? Mas só vai vir só no meio do ano. E nitidamente na Libertadores a gente tem percebido que falta alguma coisa para esse Bahia. Eu repito, a linha defensiva para mim é o que chama mais atenção, é mais discrepante, porque Ramos Mingo tá levando a zaga nas costas. Lá ele, mas é a realidade. Ramos Mingo tá levando o sistema defensivo do Bahia nas costas, tá? E por outro lado, o meio campo tem algumas boas peças, mas precisa urgentemente de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Isso a gente já bate na tecla constantemente. Os torcedores estão pedindo o Felipe Coutinho. Fiz até um vídeo ontem, eu vou deixar esse vídeo aí até recomendado para vocês, no vídeo de ontem à noite, falando sobre o Felipe Coutinho. Eu, particularmente, ele tem 33 anos, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Felipe Coutinho. Eu não sei se valeria a pena, enfim, eu não sei dizer, né? Agora, que ele é um cara que chegaria com protagonismo, evidentemente ele chegaria, e, consequentemente, iria tirar, sim, uma pressão de cima do Everton Ribeiro. Isso aí eu concordo com a galera. Agora, que ele iria chegar e ia mudar o Bahia de patamar, que ele, não sei se o Felipe Coutinho ele tem mais esse ânimo, né, para ser um protagonista, apesar que ele nunca foi um protagonista, né? Ele teve um pouco de protagonismo no Liverpool, mas no Barcelona não foi, no Bayern de Munique não foi, na Inter de Milão não foi, e não foi nem no Vasco da Gama. E a grande questão referente ao Felipe Coutinho, né, é a situação de que ele, psicologicamente, ele está muito fragilizado. Ele não era pressionado no Vasco, passou a ser pressionado em 2 jogos e pediu para ir embora, porque estava sendo pressionado, né? E eu até falei no vídeo de ontem o seguinte: o Coutinho não aguentaria meia hora de Neymar, não aguentaria meia hora na pele do Neymar, o Felipe Coutinho. Mas o Bahia precisa no mercado, cara. E vai ter esse jogo agora de Libertadores, vai ter que reverter esse placar. É um jogo que não vai ser fácil, é um jogo que vai ser complexo, porque a equipe do All Wings vem aí, vai colocar um ônibus na frente ali da defesa para tentar segurar esse Bahia nesse segundo jogo. E é primordial, eu acho que para o bom andamento da temporada, que o Bahia vá para essa fase de grupos. Tem totais condições. É um clube muito melhor do que os adversários que tem nessa pré-Libertadores, mas só que é preciso não jogar aquilo que jogou nesse primeiro jogo. É preciso fazer completamente diferente daquilo que fez no primeiro jogo. E agora vai ter essa possibilidade na Arena Fonte Nova, perante seu torcedor, né, com a volta do Everton Ribeiro, de fazer um bom resultado e conseguir essa classificação, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para você ficar super bem informado. Sou Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!